E aí, gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre os meus 42 quilômetros finalmente. Então, os 42 quilômetros que acabaram onde? Na esteira. Gente, foi uma loucura e eu quero compartilhar com vocês como é que foi. Já faz umas 2 semanas que eu fiz, mas eu não consegui gravar pra vocês, mas agora eu vou gravar aqui e vou dizer tudo o que aconteceu. De início eu tava, querendo fazer 15 quilômetros, só eu acordei no domingo falando, eu vou correr 15, eu vou correr 15. Até que na hora que eu estava correndo, eu fui e falei, não, vou até o 8, porque não era o meu melhor dia. Eu tava bem cansada, eu não tinha dormido bem. E aí eu falei, não, vou até o 8. Só que aí eu consegui chegar até os 10. Mas o que acontece? Quando, no dia anterior, os meus amigos me chamaram e falaram, ajuda a gente em questão da nutrição, né? O que a gente deve comer, hidratação, alguns suplementos. Eu falei, claro que eu ajudo, né? Fui ajudar eles, dei dicas, tudo mais que eles deveriam ter feito. E eu tinha planejado uma maratona um dia na minha vida e eu já tinha toda a questão da alimentação planejada. Então, assim, não foi nada planejado. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei nos 10 quilômetros e aí eu ia comer. Só que o que acontece? Eu peguei meu celular e abri o Instagram. E quando eu abri, eu vi que eles estavam correndo e tudo mais. Eu falei, nossa, não tem nenhuma menina pra acompanhar eles nos 42. Nos 42. Aí eu falei assim, imagina se eu fizer 42 quilômetros? Aí eu fiquei pensando, eu falei, eu vou fazer. Por quê? Gente, qualquer coisa era só eu parar e voltar pra casa. Porque eu comecei a correr na rua de 250 metros aqui de casa. Eu falei assim, qualquer coisa, se eu sentir dor, se eu sentir alguma lesão ou alguma coisa do tipo, eu volto pra casa e não tem problema nenhum. Ou se alguma coisa acontecer, se eu precisar de mais comida, alguma coisa, eu tenho a minha casa. Então, tipo, é uma rua ali que eu tô vendo. Eu já mostrei essa rua pra vocês antes. E é uma rua aqui do lado. Então, eu falei assim, qualquer coisa, tem a minha casa ali com meu pai, tá tudo bem. Comecei a correr. Fui. Até que eu cheguei no 21. Tava muito quente. Porque o que aconteceu? Os meninos, eles saíram pra correr às 5h30 da manhã. Eu fui correr, era 7h30, 8 horas da manhã. Então, quando eu fiz os 21 quilômetros, já era assim, 11 horas da manhã. Tava muito quente. Eu falei, gente, não vou aguentar. Eu tava muito cansada. E aí eu falei assim, eu não vou aguentar, preciso ir pra outro lugar. Foi aí que eu fui pra esteira. Então, o resto dos 21 quilômetros eu fiz tudo na esteira. Então, assim, o início foi de 250 metros nessa rua de 250 metros. E o resto dos 21 quilômetros foi tudo na esteira. O que aconteceu? Eu tinha preparo, né? Eu já tinha treinado para uma maratona, eu já sabia que eu podia fazer, porque eu tinha preparo físico para isso. Só que eu não sabia quando ia ser, porque quando eu tinha a minha marcada, o coronavírus veio e desmarcou, cancelou a maratona. E aí eu falei, tudo bem, né? Cancelou, vou continuar treinando, né? Nunca parei de treinar. Então, de qualquer jeito, eu tinha na minha cabeça que eu conseguia fazer, que eu ia conseguir fazer de qualquer jeito, porque eu tinha preparo físico para isso. Mas o que eu falo, depois de uma certa quantidade, não adianta o quanto você treina. Não adianta, é aqui. Até que no quilômetro 35 eu liguei pro meu pai, eu falei assim, não precisa me lembrar o porquê eu tô fazendo isso mesmo? Eu tô bem cansada. Eu falei assim, pai, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? Dá pra você me falar o que eu tô fazendo? E foi aí que ele falou, Mandy, pelo amor de Deus, você tá no 35, continua, não para e vai até o final. Era isso que você sempre quis fazer, né? Chegar no seu objetivo de correr os 42 quilômetros. E eu falei assim, meu Deus do céu, vou fazer uma maratona agora. Beleza, continuei. E depois de um tempo, o seu corpo acostuma com a postura. Então depois de um tempo eu tava correndo numa postura muito confortável. A postura tava muito confortável, é muito louco isso. A pisada tava muito certa. Eu tava tirando todo o peso de joelho, de pé, e tava sentindo que eu tava numa sincronia muito boa. Isso é muito real o que aconteceu. E aí, depois que eu terminei os 42, eu falei, meu Deus do céu, que sensação incrível. Por quê? Porque quando eu terminei os 42, eu falei, eu posso fazer tudo que eu quiser. Tudo. Tudo. E eu não dependo de ninguém pra fazer. Então esse foi o meu maior insight quando eu terminei os 42 quilômetros na esteira, né? Eu falei assim, eu posso fazer tudo, não dependo de ninguém. E tudo que eu quiser fazer um dia, que é? Porque muitas vezes eu ficava ansiosa por algumas coisas que não eram tão grandes. E aquele dia dos 42 me ensinou a ter muita paciência. E não ficar ansiosa, querendo chegar logo, porque senão eu ia desistir. E o que acontece na nossa vida? A gente fica muito ansioso, achando que não vai dar certo, que não vai conseguir, e você desiste.
Então fazer a maratona foi tipo, não, você não pode desistir, você tá aqui agora, você tá fazendo. Se você ficar ansiosa ou achar que tá alguma coisa errada, você não vai terminar os 42, você não vai chegar no seu objetivo. E a paciência. Então eu sei que eu tenho que ter paciência, porque eu tô olhando pra uma parede branca e que eu tenho que continuar. Então eu falei isso até no Instagram, que eu falava assim, eu quero, eu posso, eu consigo, eu tenho preparo físico pra isso e o meu corpo aguenta todo o estímulo e todo o esforço que eu tô dando pra ele. Repetia isso, repetia. Acabou a bateria dos meus 2 fones. No final, a bateria do meu celular tava acabando, então eu tive que colocar em modo avião, em modo com bateria de economia de bateria e começar a ouvir música de outra forma. Eu precisava de alguma coisa que me distraía. Só que acabou a bateria, quase acabou a bateria do celular. Quando eu postei a foto do meu relógio nos 42, tava com 1% de bateria. Gente, foi uma loucura. Mas ao mesmo tempo eu acho que se eu não tivesse feito dessa forma, eu não teria feito tão cedo. Eu ia ter esperado, né? Porque ao mesmo tempo também eu queria ter tido um preparo melhor em questão da alimentação. A gente tem todo estratégia que a gente pode utilizar quando se vai fazer uma maratona, né? Sobrecarga de carboidrato. Na noite anterior eu acho que eu nem tinha comido assim quantidades significativas para fazer um 42 no dia seguinte. Então assim, eu queria ter feito com um preparo nutricional melhor. Mas ao mesmo tempo eu sabia o que eu tinha que fazer durante, antes e pós, para eu ter uma boa recuperação, para eu conseguir terminar os 42. Então assim, querendo ou não, deu tudo certo, né? É muito louco isso, deu tudo certo, mas eu queria ter feito de uma forma mais, como pode dizer, de uma forma nutricional melhor, né? Porque é minha profissão e eu queria ter colocado tudo que eu explico pra vocês e vivo em prática comigo na minha primeira maratona. Mas tudo bem, vão ter outras maratonas aí que eu vou fazer, e eu vou fazer muitas estratégias nutricionais comigo mesmo. Então, e também queria fazer num tempo menor. Então no final eu demorei 5 horas pra fazer, mas deu tudo certo também. O que eu quero falar com vocês? Pontos da nutrição que foram essenciais e que eu realmente consegui pôr em prática na minha loucura. Porque se alguém que não tem essa noção do que fazer e vai fazer uma maratona, não acredito que vá conseguir terminar. Então, o que aconteceu? Então, o pré-treino foi igual de sempre, tapioca com ovo, normal. Durante eu comia ao todo 5 bananinhas, então eu dava um intervalo de 40 minutos, comia uma bananinha e depois eu fui adicionando chocolate 70% com cafeína. Até antes de correr eu tomei uma cafeína também de suplemento, mas eu queria ter tomado platinose, gente, foi uma loucura. Foi uma loucura. Mas eu tomei a cafeína, comia 5 bananinhas e comi também uma barrinha da Dobro, que ela é vegana, energética, contém cafeína também, então assim, incrível. E muita água, então a cada 30 minutos mais ou menos eu tentava tomar de 150 a 200 ml de água. A gente tem toda a recomendação, a gente sabe o que fazer, o que a gente precisa consumir, mas na hora é muito complicado, porque você tá ali, você já comeu demais, você fala assim, meu Deus, tem que comer mais, comer mais. A gente sabe que é essencial, mas ali na prática às vezes pode ser diferente. O que me salvou muitos dos meus amigos ficaram com muitas dores pós, né? Então o que me salvou foi que logo que eu terminei, eu corri pra comer e eu corri pra uma piscina gelada. Então eu fiquei lá por uns 20 minutos pra relaxar o corpo, porque logo depois eu tinha que viajar pra dar aula, pra dar workshop que eu tinha marcado com o pessoal. Então isso me salvou. E aí pós-treino eu comi macarrão, comi batata doce, batata, frango, peixe, açaí. Só que no dia não foi o dia que eu tive tanta fome, mas no dia seguinte. Então no dia seguinte o meu corpo pediu totalmente por comida. Ele pediu, pelo amor de Deus, me dá substrato, me dá substrato. Então no dia seguinte foi quando eu comi mais, né? Mas não tive dor, não tive lesão, eu realmente tive preparo pra fazer isso. E eu só tava esperando ter realmente uma maratona pra eu fazer a minha primeira maratona. Mas eu acho que se não tivesse sido assim, de alguma coisa ter me empurrado pra eu fazer, eu não teria feito, né, tão cedo. Eu ia ter só esperado quando o coronavírus resolvesse sair do mundo, né, ou as corridas voltassem.
Então, no final de tudo, foi muito incrível. No final de tudo, eu tirei muitas lições disso. Eu acho que a minha confiança, autoestima, o meu estudo, porque eu sei o quanto o meu estudo foi bom pra eu ter a noção e ter a ideia do que eu precisava fazer. Então, pra eu não ter uma queda de desempenho, pra eu conseguir continuar, em questão de hidratação, o que eu podia comer, o que eu não podia comer. Então, assim, foi realmente incrível. Me ensinou a ter paciência, me ensinou a não ficar ansiosa por qualquer coisa e me ensinou muito a que eu posso fazer qualquer coisa e que eu não dependo de ninguém. Você não depende do seu amigo, você não depende de ninguém pra fazer o que você quer. Então, pega o que você tem, a ideia, e põe em prática. Ah, eu quero fazer 42, então o que eu tenho que fazer pra chegar no 42? Vou treinar e vou fazer. Vou treinar e vou fazer. Ah, eu quero fazer aquilo, então o que eu tenho que fazer? Vou pegar, fazer e chegar ao seu objetivo. Então, dessa forma, foi incrível, foi sensacional. Eu ainda tô, assim, sentindo meu corpo meio pesado, eu acho que eu tô meio agoniada ainda, porque foi bem exaustivo, mentalmente também. Mas já voltei aos treinos, tô treinando ainda, porque eu quero fazer uma maratona ainda numa quantidade menor de tempo, tô chegando nas 4 horas aí. E daqui pra frente é só a evolução cada vez mais. Então eu fico muito feliz, queria compartilhar com vocês toda essa experiência que eu tive. Façam, comecem a correr e se superem, porque o sentimento é incrível. E eu tenho certeza que você vai amar e que você consegue chegar lá. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho de como foi a loucura dos meus 42 km na esteira. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Ah, e eu esqueci de uma coisa. Já deixa aquele like, compartilha com seu amigo, se inscreve no canal, porque vai ser muito importante pra gente mostrar esse vídeo pra mais pessoas, tá bom? É isso agora, de verdade. Um beijo. Tchau.